Todos pés a cabeça enfiada nisso e acho que algumas dessas coisas eu tenho conseguido levar sempre com parceria com um monte de gente, nunca faço nada sozinho. Então vamos ver até onde isso vai. O vídeo ele se tornou parte da minha pesquisa de doutorado, que tem como objetivo geral problematizar o processo de institucionalização e desinstitucionalização das pessoas que cumprem medida de segurança no Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico do Pará, que é localizado no complexo penitenciário de Americano, né, no município de Santa Isabel. E eu me propus inicialmente acompanhar a rotina institucional daquele espaço, além de traçar o perfil da população institucionalizada e oferecer oficinas de arte aos internos, a alguns internos do Hospital de Custódia. Nós entramos com 3 artistas, Débora Flor, Elaine Arruda e César Sarmento, para oferecer um curso intensivo de 2 semanas de estilogravura e fotografia artesanal. Várias imagens sobre o espaço muito interessantes foram produzidas e a partir daí nós circulamos com esse resultado por vários espaços de Belém, além do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Secretaria Estadual de Saúde. Nós expusemos em 2 CAPs, onde exatamente neles nós fizemos, além da exposição, uma sequência de rodas de conversa com os trabalhadores. Nós entendemos que era importante conversar com os trabalhadores, né, em virtude da necessidade de entender até que ponto uma perspectiva periculosista ainda se fazia muito presente, ou se faz muito presente, para essa demanda especificamente, né? E ficou muito evidente o quanto, de fato, há um medo muito grande, há uma resistência muito grande em atender essa população pelo duplo estigma que eles carregam, né? Não apenas o fato de terem um transtorno mental, mas por terem passado pelo sistema carcerário, terem cometido algum delito, mesmo que esse delito tenha sido uma ameaça ou um furto. A partir dessa experiência, né, em que esse medo ficou evidenciado, a gente entendeu que a construção de um instrumento que desse maior visibilidade, que tivesse maior abrangência, como um documentário, poderia ser bastante interessante para circular por outros espaços. Eu fui colocar na família, só que ele não quis apoio. Não sei se vai me dizer porque vai querer liberar. Então, nós entrevistamos 2 casos dentro do Hospital de Custódia, que foi o José Carlos Diniz, que é um jovem de 28 anos, que, enfim, já teve várias entradas e saídas em virtude de pequenos, né, de delitos de baixo potencial ofensivo, muito em virtude do uso de drogas. E entrevistamos lá dentro também o seu Manuel da Rocha, que fez a oficina de fotografia com a gente no ano anterior, né, que portanto a gente já tinha um vínculo, e que felizmente durante as filmagens foi desinternado e agora está em Tocantins, em Araguaína, com uma das filhas. Filmamos também o caso do Cleiton, que é um rapaz também super jovem, que foi internado 4 anos e meio mais ou menos atrás, em virtude também de um uso abusivo de drogas e que trouxe em consequência uma série de problemas dentro da família, né? Foi um caso bem clássico do uso abusivo, do quanto a ausência do Estado no tratamento preventivo, no acompanhamento preventivo dessas pessoas pode acabar acarretando. E esse caso foi filmado em Paragominas. E filmamos também o caso do seu Hermínio, né, que é um dos 6 casos que recentemente foram desinternados às pressas. Na realidade, receberam a desinternação condicional há alguns meses, chegando até 1 ano, mas como não tinham mais vínculo familiar, não tinham exatamente para onde ir, a SUSIP, com a presença do CNJ em Belém para coordenar um mutirão, acabou levando essas pessoas para os CAPs 3 da cidade, né? Então o seu Hermínio é uma dessas pessoas que foi parar no CAPs Renascer e que disparou uma série de questões e dificuldades na própria equipe, porque não sabia exatamente o que fazer com alguém que passaria a morar no serviço que não é moradia. Então, eu posso ou não posso ir com ele até a padaria? Olha, vai ficar claro que isso é um desejo do paciente, que isso não é um hábito no serviço? Não tem. Se não estiver claro, não tem. Ele não está, porque o serviço não tem essa demanda. Então, a princípio não nos autorizaram sair para tomar esse café, até porque não tem essa prática de acompanhar os usuários fora do serviço, já que é um serviço, não uma moradia. Mas depois de algumas conversas, a gente conseguiu
na condição de a responsabilidade ser nossa isso aí, mas aí o seu Emílio acho que já passou da hora, né? E talvez a gente possa deixar para outro dia essa saída para tomar um café. A gente conseguiu negociar com a equipe a possibilidade de estar construindo junto um projeto terapêutico singular diante desse desnorteamento, né, da equipe. E a equipe concordou e também concordou que a gente filmasse o caso como um instrumento mesmo posterior de formação e capacitação de trabalhadores, etc. Na verdade, a saúde mental ela tem pouca divulgação, né? A sociedade ainda tem muito preconceito em relação a isso, né? E aí, talvez esse vídeo mostre que as pessoas que têm algum problema em relação à saúde mental têm condições de ter uma vida normal, têm condições de voltar à sociedade com tranquilidade, sem problema algum. Inclusive os que vêm do hospital de custódia, muitos deles nem era para estar mais lá. Mas assim, a sociedade não quer. Só que com essa divulgação, se conseguir divulgar esse documentário nos locais que realmente vão fazer a diferença, isso vai quebrando. A sociedade ainda tem isso, né? Tem muito medo dessa questão. Eu propriamente, antes de vir para cá, tinha esse medo, não conhecia, por desconhecimento. Então, se a gente consegue publicizar isso, melhor para a sociedade, melhor para quem tem transtorno mental. E aí ajuda no tratamento, né? Porque às vezes a pessoa está bem, mas aí ela volta para a sociedade vem com uma situação bem, digamos assim, não te quero, né? Excludente. A pessoa piora, porque isso é uma situação complicada, né? E fora a questão social, porque boa parte também é uma questão social. Nós escrevemos esse projeto num edital do Ministério da Saúde, que foi o edital de fortalecimento do protagonismo do usuário familiar da RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, no qual o projeto foi aprovado. O projeto, ele previa a construção de um documentário a partir de casos dos egressos do Hospital de Custódia, como um meio, inclusive, de alcançar um outro objetivo da pesquisa, que a princípio a gente não tinha entendido que esse seria o meio para alcançá-lo, mas que seria exatamente entender as desinternações. Foi um objetivo construído no decorrer da pesquisa, após habitar aquele território, em virtude de uma cena que eu presenciei de desinternação de uma pessoa que estava há 13 anos privada de liberdade e que, muito comprometida, né, fisicamente, muito abatida, impregnada de medicamento, muita dificuldade na fala, foi desinternada sem mais saber exatamente de que modo essa família receberia ela, porque a equipe técnica não conseguia contactar essa família. Ele voltaria para Jacundá dessa maneira, né? Sem nenhuma amarração de fato, de uma garantia de que ele poderia ser amparado. Essa cena disparou em mim a necessidade de pensar a pesquisa para investigar os processos de desinternação, para entender de que modo essas pessoas retornam às suas famílias e de que modo elas são vinculadas aos serviços, né? E junto com esse incômodo gerado a partir dessa cena, mais aquilo que a gente conseguiu entender com relação ao medo, né, que essa população provoca nos trabalhadores, nos fez pensar que o documentário era um instrumento político de visibilização muito importante para circular em outros vários espaços. E em todos esses espaços nós vamos debater, né, vamos discutir, vamos ver o que esse vídeo traz à tona e de que modo, né, pelo menos a princípio, a gente consegue sensibilizar de que o Hospital de Custódia não é destino para a vida de ninguém, né, e que de fato é preciso construir outras vias, outras alternativas de amparo, de cuidado e de atenção integral às pessoas. Então o Estado, ele de algum modo age ilegalmente aí, quando continua internando indiscriminadamente, vai contra a lei antimanicomial, a lei 10.216, e depois não consegue reconstituir o mínimo para essa pessoa na garantia de direitos básicos e nem outros direitos, como por exemplo referenciá-lo a um serviço de saúde mental. Nós temos no Brasil 2 programas de atenção integral, um em Minas Gerais e outro em Goiás. No PAI-PJ, por exemplo, que existe há 14 anos, o índice de reincidência não chega a 2% para casos brandos, né? O que nos ajuda a pensar e romper definitivamente com a ideia de que o louco ele é perigoso. Né? Se a gente for pensar e comparar o índice de reincidência para o preso comum, que chega a 80% a 90%, a gente não tem mais como dizer que o louco de fato é aquele que precisa ser segregado, afastado, marginalizado e colocado em espaços de mortificação, espaços de anulação subjetiva como é o manicômio judiciário.